Então, o que acontece é que a gente está diante de um momento da história em que, se as nossas constituições, né, a Constituição brasileira, se ela aprovar tais leis, que a Bíblia está no oposto, com qual delas você vai ficar? O Salmo 119 fala mais ou menos sobre isso. Vamos ler aí no verso 17 em diante, até o 24. Faze bem ao teu servo, para que eu viva, assim obedecerei à tua palavra. Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Olha, ele usa essa palavra, né? Tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. O teu testemunho, o que são os testemunhos a respeito de Deus? São os grandes feitos de Deus no passado. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ali estão os grandes feitos, as coisas grandes que o Senhor fez, né? Quando Ele tirou o povo do Egito, quando Ele atravessou o Mar Vermelho, quando Ele deu a terra prometida. Todas essas coisas estão lá. Então, esses grandes feitos são os testemunhos, e o salmista está dizendo isso aqui: teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Ele está olhando tudo que Deus fez, e é isso que é um conselho para ele. Veja bem, eu divido essa seção do Salmo 119 em duas partes. A primeira é que os servos de Deus usam a palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus como regra de fé e prática. E o segundo ponto, né, que eu vou discorrer depois, é que os servos deste mundo seguem as leis deste mundo. Então, vejam bem, e é simples, né, de entender, porque quando a gente fala de lei, eu já falei isso daqui, a gente chega a ficar meio com medo, né? Às vezes a gente fica preocupado. A gente fica assim, lei, decreto, né? Quem viveu a pandemia e sabe, falava de decreto, a gente já se preocupava. Essas coisas parecem que são sempre algo ruim. Mas pensa na mão de um Deus justo e bondoso. Para que foi a lei? Foi algo bom ou foi algo ruim? A lei que um pai coloca na sua casa, né? Kleber é pai. E você estabeleceu algumas leis na sua casa, né, Kleber? Elas foram boas, não foram ruins. A lei na mão de um pai bondoso, ela é muito boa. Mas a lei na mão de um juiz carrasco, né, ela pode ser algo muito ruim. E o fato é que a lei aqui, o salmista encara ela como algo bom, algo que dá vida, algo que conduz aos bons caminhos. Deve ser esse o meu e o seu pensamento a respeito de tudo aquilo que a Bíblia tem para nós. Toda a palavra de Deus, todo o conjunto, né? Mas veja bem, esse texto é perfeito para essas ocasiões que a gente quer de fato desistir, quando a gente está sendo perseguido, quando sentimos vontade de deixar tudo de lado, e às vezes a gente esquece, né, e também deixa de lado o nosso tempo com Deus, o nosso tempo diário com Deus. E nesses momentos essa palavra nos dá uma orientação interessante, e ele começa dizendo o seguinte: faze bem ao teu servo, faz bem ao teu servo. Por que eu preciso da palavra de Deus, Débora? Por que eu preciso, pastor, da palavra de Deus? Porque, Kleber, nós precisamos da palavra de Deus. Por que eu e você precisamos dela? É simples, porque nós somos servos. Um servo precisa das ordens do seu senhor para que ele execute bem as suas tarefas. Naquele tempo, quando um senhor dava uma tarefa para um servo, ele dava, né, o que tinha que ser feito. Olha, faz isso, isso, isso. Ele dava as instruções, as recomendações. E não é diferente, de fato, né, na nova e eterna aliança a gente é feito filho por meio do sacrifício de Jesus. Mas ao mesmo tempo também nos tornamos servos. Não aquele servo escravo, mas um servo que em liberdade decidiu fazer isso, entregar e abrir mão, né, daquela suposta liberdade que a gente tinha. Então nós nos entregamos a Cristo
E Ele agora é um Senhor, é o nosso Senhor. Eu preciso da palavra porque eu sou um servo. E um servo por si só não sabe o que faz. Ele precisa do Senhor dando as orientações. Nós precisamos da palavra porque somos servos. Em sua palavra, nosso Senhor nos dá as orientações sobre o trabalho que deseja que realizemos. Há um trabalho a ser feito. Há um trabalho a ser feito em Rubelita. Há um trabalho a ser feito lá onde o irmão está, João Pessoa. Há um trabalho a ser feito em Salinas, lá no Mato Preto. Há um trabalho a ser feito lá. Mas não é um trabalho meu, do jeito que eu quero, à minha maneira, aos meus moldes. É um trabalho que o meu Senhor vai me dar, e com a orientação da palavra dele. Por que eu preciso da palavra de Deus? Porque é nela que eu julgo ter toda a orientação correta. Porque se for pela minha vontade, a coisa vai desvairar, a coisa vai desandar. Eu não sou dono de igreja. Nós não somos dono da igreja. A igreja é de Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Nós precisamos da palavra de Deus para que ela nos dê o norte. Por que Deus sempre usou homens, né, que tinham um relacionamento mais elevado com Ele, para Ele dispensar a palavra e por meio desses homens usar para entregar a palavra, para conduzir a nação de Israel? Eles precisavam. Imagina que Deus fala: saiam aí do Egito, e não dá uma orientação. Deus precisou usar um homem. Por meio desse homem, Deus dispensar as palavras, entregar as palavras. Nós precisamos hoje também. A gente está num mundo mais caótico, a gente está num mundo que nós precisamos da orientação da palavra de Deus. Como é que eu vou criar meus filhos? Como é que você vai criar os seus? Como que eu vou orientar as pessoas aí? Vai chegar uma hora que alguém vai chegar para mim e falar: não, mas a lei do país está dizendo isso daqui. Mesmo que seja moralmente errado, mas vai estar lá. É uma lei, é legal, está lá no país, né? Vigorando aquela lei. Mas a Bíblia fala outra coisa. Como que você vai orientar? É segundo a sua vontade ou segundo a vontade de Deus? Nós precisamos da palavra de Deus porque nós somos servos. E o servo precisa das instruções do seu Senhor. Outra coisa, não somos apenas servos, mas também aprendizes. Eu não sei tudo. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Então, nosso manual básico é a palavra de Deus. Todas as coisas na criação servem ao Senhor. Nós que somos seu povo redimido devemos fazer o mesmo. A Bíblia fala que tudo está louvando ao Senhor. As árvores, os animais, tudo confia em Deus. Tem uma confiança inviolável em Deus, de que Deus dará a chuva, Deus dará o alimento, Deus fará florescer, Deus fará brotar. O ser humano desconfia. Nós precisamos entender que nós carecemos da palavra de Deus. Primeiro porque somos servos, depois porque nós não sabemos de tudo. Se eu soubesse de tudo, Deus não precisava me orientar. Mas eu não sei de quase nada. Eu preciso aprender mais. Servimos a um código moral mais elevado, que é a palavra de Deus. Eu já falei isso. Você vai para a faculdade, fiz 2 anos de faculdade, Instituto Federal. E aí quando eu comecei a pegar as matérias de pedagogia de desenvolvimento e aprendizado, e aí vem toda aquela matéria marxista, anticristã, e quando você discordava da professora, ela falava que você estava na horta de couve, ou seja, você está divagando, você não está prestando atenção na aula, sabe, pastor? Você não podia discordar. Era uma aula que falava que você tinha que discordar, tinha que ter opinião diferente, mas quando você discordava, você estava na horta de couve. E a gente não discordava só por discordar, porque tinha princípios nossos, que éramos cristãos, eu e mais alguns éramos cristãos, e aí quando a gente falava: opa, isso aqui está errado, isso moralmente é errado, e a gente discordava, a professora falava: não, vocês não estão prestando atenção na aula, vocês estão na horta de couve. Nós servimos a um código moral mais elevado, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o código moral mais elevado, é a revelação do caráter de Deus. E aí, a gente tem esse código moral mais elevado, mas a gente tem outros livros que ensinam outras coisas, nós temos outras religiões que ensinam outras coisas. Nós temos as constituições dos países que estão, cada dia mais criando uma lei para legalizar algum tipo de pecado.
qual código você vai seguir. Precisamos da orientação do Senhor em nossa jornada. As leis de trânsito, por exemplo, do Brasil, são diferentes das leis de trânsito dos Estados Unidos. E se eu confundir elas, isso é perigoso para mim. Tem países europeus, né, que as regras de trânsito são diferentes, porque até o lado que o motorista dirige é diferente. E se eu ir para lá e confundir isso com a lei de trânsito do Brasil, eu vou causar um acidente lá. E se alguém de lá vier para cá e fazer essa confusão, também vai causar um acidente. É assim, quando você confunde o código moral de Deus, que é mais elevado, com esses ensinamentos aqui do mundo. Isso é perigoso para você se perder. Você se perde nesse momento. Não é a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa. Nós precisamos ter um posicionamento firme a respeito da palavra de Deus. Muito mais agora. Muito mais agora. Os países aí vizinhos estão legalizando o aborto. Nós vamos dizer que é legal só porque a Constituição do país está aprovando? Vamos dizer que é certo? Quando alguém roubar as coisas dos outros, mesmo que seja um pequeno furto, mas está lá, é garantido por lei, ele pode fazer isso, nós vamos apoiar isso? A Bíblia diz, não roubarás. Vamos apoiar? Qual código você vai seguir? A Bíblia está dizendo, não adulterarás. Mas lá na gaveta lá do Senado está lá uma lei do poliamor, que o homem, né, ele pode ter relação com quantas pessoas quiser e ter uma união ali. Aquilo é estranho demais. Aquilo para mim parece mais prostituição. E aí, qual é o código que você vai seguir? Ou você segue os códigos deste mundo, ou você segue os códigos mais elevados de Deus. Isso é a verdade. Eu nunca vi um momento mais estranho da humanidade que a gente está tendo que ter firmeza. Porque, Kleber, os nossos princípios estão sendo atacados dia após dia. Eu tenho dito isso, Luciano, que é uma guerra no campo das ideias. É uma guerra no campo das ideias. Nos Estados Unidos, a Bíblia já foi proibida, os exemplares nas bibliotecas, nas escolas não pode, nas bibliotecas não pode. Na Europa, né, está pior ainda essa situação. E aí foram perguntar à filha de Billy Graham, se o seu Deus é todo amor, como ele diz que é, onde está ele que as pessoas estão passando fome, está acontecendo isso, aquilo, outro? E ela respondeu sabiamente, vocês tiraram a palavra de Deus das escolas, das bibliotecas, proibiram a palavra de Deus nos espaços públicos. Procurem Deus para onde vocês o expulsaram. Porque é fácil rejeitar e depois ficar, cadê ele? Porque é assim. Então, qual é o código? Nós servimos a um código moral mais elevado, e é a palavra de Deus. Vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui, muito em breve. Quando algumas leis começarem a aparecer, independente, gente, de que governo vai estar aí no Brasil, independente se vai ser de direita ou de esquerda, essas coisas vão chegar. Essas leis vão chegar. Isso está escrito na Bíblia, no final dos tempos vai ser assim. Nós precisamos da orientação de Cristo, da palavra dele, né? Nós precisamos, o povo de Deus está sendo guiado pelo caminho estreito, né? Nós somos guiados pelos princípios. Olha o que Jesus falou, escolham o caminho estreito que conduz à porta estreita. Do que Jesus está falando? Ele tinha acabado de ensinar princípios, e aí ele fala para escolher esse caminho estreito. Qual é o caminho estreito? O caminho dos princípios. É muito mais difícil guardar princípios, Débora. É muito mais difícil para uma jovem, Kleber, se manter pura nas suas atitudes. É muito mais difícil para um rapaz se manter puro. Está sendo muito mais difícil para um homem casado não adulterar. Está sendo muito difícil. É difícil para um homem íntegro entrar, vamos dizer, por algo, agora, né, está muito em alta, isso, entrar para a política e não se corromper. É difícil. Essas coisas estão se tornando mais difíceis. Está caminhando com princípios morais mais elevados. Isso é muito difícil. Um jovem que vai para a faculdade e não se corrompe, não se contamina com a cultura que está lá nas faculdades. Está tudo muito difícil. Nós os servos de Deus usam a palavra de Deus, porque são servos,
porque precisam de aprender, precisam da orientação do seu Senhor e porque o código moral de Deus é mais elevado e é melhor e conduz à vida. Segundo ponto, eu disse aqui, né, e vou ser mais rápido nele, os servos deste mundo seguem as leis deste mundo. Olha o que o salmista está dizendo aqui, verso 21, ele diz o seguinte: tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. É algo, sabe, que a pessoa quer fazer, ele quer se desviar. Não é porque ele não consegue, as pessoas estão se desviando. Desde aquela época, as pessoas já se desviavam dos mandamentos. Eles já se desviavam da orientação divina. Sabe, as pessoas hoje estão fazendo isso. Eles estão se desviando. O orgulho é a lei desse povo. O orgulho é a lei dos orgulhosos que se desviam da lei do Senhor. Eles têm orgulho. Eles não precisam de Deus. Eu não preciso do seu Deus. Quantos já falaram isso para mim? Na rua? Eu não preciso de Deus. Sabe? Uma vez que temos outro Senhor, obedecemos a um conjunto diferente de leis. Quem obedece à lei do orgulho, à lei deste mundo, ele não obedece à lei de Deus. O salmista chama seus perseguidores de soberbos e os descreve desobedecendo à lei de Deus, ignorando, desviando-se dela e abandonando. É alguém que está fazendo uma rota diferente que foi proposto. A oposição que o salmista sofria, ele vai dizer que vinha dos altos escalões. A oposição que José teve no Egito veio de onde? Da primeira mulher do reino, a esposa do faraó, alto escalão da sociedade. A oposição que Daniel e seus amigos tiveram veio de onde? Da alta cúpula do governo. A oposição que Jesus teve veio da alta cúpula religiosa e da alta cúpula do governo romano. Os governadores romanos com a liderança religiosa. Olha o que o salmista já está falando lá atrás. A oposição que ele sofria vinha dos altos escalões. Olha no verso 23. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Não espere outra coisa que não essas leis estranhas que estão sendo votadas por aí. Ainda é assim. Quem perseguiu os cristãos no primeiro século? O imperador. Quem perseguia no segundo século, no terceiro? Gente, isso está muito claro para nós, e o salmista está falando aqui. O escritor, ele precisava, quem escreveu aqui, ele precisava de sabedoria, e para ter essa sabedoria, ele precisava do quê? De orientação. Ele precisava aprender, porque ele era um servo. Então, nós temos um código moral mais elevado que a palavra de Deus. Mesmo que eu tenha vontade de desistir às vezes, largar tudo para lá, principalmente quem é pastor. Tem umas épocas, né, pastor, que só Deus sabe. É difícil. Até você mesmo, tem umas épocas que a coisa aperta tanto que você fala, meu Deus, seria mais fácil se eu não tivesse que ter esse compromisso com o Senhor. Porque aí eu mandava fulano ir lá para aquele lugar. Ou então eu dava ali na cara. Ou então eu já tacava ali um processo. Mas a gente é cristão. A gente anda 2 milhas. A gente entrega a outra face. A gente sofre, né? O sofrimento de Cristo. A gente carrega a cruz que foi proposta para nós. É o nosso código moral. Sabe? Teus testemunhos são meu prazer e meu conselho. Vivemos tempos difíceis e cada vez mais devemos nos apegar à palavra da vida. Abre aí Deuteronômio 30. Nos dias difíceis, gente, nas indecisões, sabe, esses dias eu tenho me apegado a essa palavra aqui e a gente passa por dias de muitas decisões que a gente tem que tomar em todos os sentidos. Para quem é casado, o tempo todo você, né, precisa tomar essa decisão. Para quem é pai, para quem exerce algum cargo na igreja ou fora da igreja, para quem é um patrão, sabe, a gente lida com decisões o tempo todo. Olha o que, depois de Deus dar todos os códigos morais, de toda a lei, os estatutos, se Deus vai e fala isso daí, olha.
Cadê? Só um minutinho. Verso 15. Aliás, verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu por nós e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará o mar para nós e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Está aí, gente, vocês conhecem. Ele continua: vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar e não quiser ouvir, fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído, não prolongarás teus dias na terra em que entrarás para possuir. Sabe, para aquele povo naquela época ele está dizendo: olha, vocês têm tudo aí, está na mão de vocês, e hoje também vocês têm tudo aí, eu tenho aqui. Nós temos a palavra de Deus na mão, na tela do celular, nas nossas redes sociais. Não está do outro lado do mar, nem no céu, está aqui na nossa mão, no nosso coração, na mente. Não é difícil de cumprir. Entenda, quando eu falo lei aqui, eu não estou falando para você gravar um conjuntinho de regrinha, uma cartilha de regrinha e sair para aí falando que está cumprindo, não. É você abraçar, amar a Deus sobre todas as coisas. O crente, o cristão verdadeiro, ele não precisa de uma cartilha. Ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não é um legalista. Nós não somos legalistas. Aqui o salmista está dizendo que ele tem um amor pelas coisas que Deus revelou para ele. Ele tem amor, ele ama os mandamentos, ele ama os testemunhos, ele ama as coisas que Deus declarou. A revelação do caráter de Deus, toda a revelação que eles tinham da parte de Deus, ele amava. Tudo que nós temos de revelação da parte de Deus está aqui. Você ama isso? Esse é o seu código moral? Esse é o que você ama? Ou você ama qualquer conversa fiada de qualquer pessoa por aí? Decida. Está diante de você essa decisão. Qual código moral norteia a sua vida? Amém? Vamos ficar